Assista agora programa Opinião, com Gilson Aguiar. O comportamento no trânsito, inclusive na semana retrasada, foi a semana do trânsito, e nós ficamos discutindo na CBN esse tema com vários profissionais. Um deles me chamou a atenção, Soraya Vignoli, que é com quem eu vou conversar hoje aqui, na opinião, sobre o comportamento do homem contemporâneo, do homem urbano na cidade, no trânsito. Um trânsito cada vez mais violento, é um dos principais agentes de poluição sonora e a poluição do ar. Tem um número cada vez mais excessivo de pessoas que são vítimas de trânsito, alguns vão a óbito. O governo brasileiro gasta 200 milhões de reais por ano para tratar as vítimas de acidentes de trânsito. De cada 10 leitos de UTI, 4 estão ocupados por pessoas que são vítimas de acidentes de trânsito. O trânsito é uma solução ou o trânsito é um problema? Soraya, bem-vinda à opinião. Prazer, estar aqui com vocês. Soraya, quando se fala de trânsito, o trânsito era para ser uma solução para todos nós. As pessoas deveriam usar o trânsito para ir e vir, e todos nós estamos no trânsito. Só que virou, de certa forma, uma guerra. De certa forma, o trânsito mata tanto quanto uma guerra. O que aconteceu com o ser humano? Hoje está matando muito, né, Gilson? As pessoas têm no trânsito hoje um campo de batalha, como você diz, uma disputa de lugar, né, que é literal, é o meu espaço, eu vou primeiro, eu quero chegar primeiro, o meu carro é mais potente, se ele não for mais potente, mesmo assim eu chego primeiro. Então é uma disputa literal, mas é uma disputa muito simbólica também. Por quê? Não parece infantil, Soraya? Parece. Mas a gente tem isso no inconsciente coletivo, né? Se a gente perceber que nos nossos ancestrais nós tínhamos uma luta onde sobrevivia o mais forte, quando você não trabalha uma consciência reflexiva na comunidade ou na humanidade, que atua, na verdade, é esse ser ancestral. E a gente tem uma educação voltada para o individualismo, onde eu tenho que crescer, eu tenho que ser o melhor a todo custo. Então a gente tem que trabalhar com uma educação onde eu posso crescer, mas eu posso compartilhar espaço. Agora, quando a gente pensa, vamos voltar um pouquinho essa questão do individualismo, isso foi um dado que eu acho interessante. A gente tem uma educação hoje, uma formação, um incentivo às vitórias particulares. Sim, muito forte. E parece que nos lugares onde nós estamos convivendo com outras pessoas, sobressai muito mais essa competitividade agressiva do que a cooperação. E trânsito é cooperação. Trânsito é cooperação. Tem que cooperar, você tem que aprender a respeitar o espaço do outro. É o teu espaço, mas é o espaço do outro também. Como você disse, era para ser uma coisa para facilitar, para a gente ter uma locomoção mais ágil, com mais conforto. E a gente tem um problema hoje, com uma frota enorme, com trânsito violento, com pessoas apressadas, estressadas, impacientes, violentas. E que ficam estressadas no trânsito. No trânsito, se transformam. Ou seja, o que deveria ser um meio de transporte, que não deveria ocasionar mudanças no temperamento, ou alterar o humor das pessoas, hoje é o responsável, inclusive, por deixar as pessoas nervosas. Já saem muitas vezes com pressa e atrasadas, e a hora que se vem no trânsito, ficam mais estressadas ainda. E tem o pior, Eu acho que a tendência é piorar. A gente tem um incentivo grande para compra do veículo, Infelizmente o governo quer estimular o consumo, ele reduz o imposto dos veículos. As pessoas têm um poder aquisitivo mais alto hoje, é um sonho de consumo, é um prazer, o veículo todo mundo quer, famílias que não podiam comprar, hoje estão podendo comprar, então a tendência é que se aumente. Se a gente não tiver um planejamento, uma educação para o trânsito, a situação vai ficar muito pior. Então quer dizer que hoje, e a Soraya trabalha também com a seleção, com a classificação de quem hoje busca tirar uma carteira nacional de habilitação. Você está atuando também na seleção de pessoas que estariam ou não habilitadas para atuar no trânsito. Perfeito. O motorista de hoje, ele é muito mais exigido
do que um motorista, por exemplo, de 30 anos atrás. Sim, ele tem que ser muito mais ágil, tem que pensar rápido, ele tem que ter a capacidade de avaliar todo esse contexto e tomar uma decisão rápida e assertiva para evitar um acidente, né? Ao mesmo tempo, nós temos uma geração com dificuldade, com limites, né, em respeitar a autoridade. Então você tem um componente aí muito perigoso. Você vai ter uma coisa perigosa. Eu preciso de uma pessoa que tenha capacidade de autocontrole, respeite o outro, tenha decisão rápida, numa geração que não gosta de nada disso. Não gosta. E aí a gente tem um problema. Nós temos uma geração mais informada, pessoas muito inteligentes, e o que a gente vai buscar nessa avaliação psicológica para o trânsito não é só a inteligência, a capacidade da pessoa avaliar e tomar uma decisão, mas também o perfil psicológico. O que ela faz com essa inteligência, né? Como é que ela usa essa inteligência que ela tem? Então você vê jovens aí que têm um cognitivo perfeito, mas o que ele faz no trânsito é absurdo. E tem a certeza, muitas vezes, da impunidade. Agora, o que está por trás desse jovem que tem essa mente brilhante, mas ela acaba sendo usada de uma forma perversa, quando se fala de trânsito? Eu acho que trânsito e outras áreas também, né? Então a gente tem essa dificuldade de colocar limites hoje, né? Ao mesmo tempo que a gente está estimulando esse jovem para ser uma pessoa com autonomia, com iniciativa, né? Poder tomar decisões, a gente se perdeu muito, né? Quando a gente perdeu a capacidade de colocar limite e responsabilidade com as consequências, né, dos atos que ele tem. Então tem muita gente perdida enquanto pais e educadores hoje, né, com essa geração que não aceita esse limite, não sabe o que fazer. Então a gente tem esse ponto. Se a gente não trabalhar com essa educação, né, com essa prevenção, vai piorar. Enquanto a gente não consegue uma consciência ética, reflexiva, para que eles tomem uma decisão porque é certo, porque é bom para mim e é bom para a sociedade, a gente tem que entrar com as medidas restritivas. Então, a pessoa não permitir que tenha acesso a uma carteira nacional de habilitação, reprovados. Tanto na avaliação, que é um trabalho que é criterioso, os profissionais são capacitados para isso, então a gente busca realmente ter esse cuidado, se a pessoa apresenta um problema, dificuldade na avaliação, se isso é da situação de avaliação, é o medo da avaliação, ou se é alguma dificuldade que ela apresenta, né? Então a gente tem um cuidado com essa avaliação. E a gente vai ter também um problema que, assim, a pessoa precisa saber que ela vai ser fiscalizada. Ela não pode saber aonde está a fiscalização, mas que existe a fiscalização e a consequência caso ela não cumpra as regras, né? E hoje a gente não tem isso. Quando aperta a fiscalização, como aconteceu no Tolerância Zero, né, o que a gente viu nas clínicas foi uma corrida absurda de pessoas tirando a habilitação, porque a fiscalização aumentou. Só que elas já tinham veículo há 2, 3 anos. Então existe uma impunidade no que você coloca, que também facilita muito as pessoas, por exemplo, adquirirem veículos sem ter a carteira nacional de habilitação, circularem durante 1, 2 anos tranquilamente. E isso significa que a gente tem hoje no trânsito um percentual razoável de pessoas que não tiveram o mínimo treinamento. Não tem treinamento. Acha que não é importante, né? A gente viu recentemente uma mulher com os filhos no veículo falando, mas eu dirijo melhor que muita gente por aí. Mas ela não tem habilitação. Ela acha que dirigir é somente saber conduzir o veículo e vai muito além disso, né? As aulas que eles têm, o preparo que existe na formação do condutor é muito importante. Agora eu quero resgatar a questão da prevenção. Você falou da prevenção lá atrás. Pessoal, nós temos um grupo de pessoas que chegam hoje no trânsito dispostas a fazer o que querem, não estão dispostas a conviverem com o limite. Mas nós deveríamos preparar as pessoas para outro tipo de comportamento no trânsito. Não só no trânsito. Isso, na nossa vida de uma forma geral. Acho que o trânsito ele é um espelho razoável, um reflexo razoável de como está sendo construído o ser humano contemporâneo. Aonde estaria isso? Porque tem alguns pais que são péssimos exemplos para os filhos no trânsito. É verdade. Você tem filhos corrigindo pais, né? Quando você educa a criança lá na escola, para a cidadania, para o respeito, para a ética, aí você tem um ser humano sendo desenvolvido desde a sua formação, da estruturação da personalidade. Então ele vai aprendendo o que é certo. Então você vê hoje esse pai, não é colocar o cinto, pai, você furou o sinal vermelho, né? Porque ela está aprendendo lá e está corrigindo os pais. Os pais não têm noção desse modelo, quanto é importante. Ele vai chegar na adolescência e vai falar assim, filho de 18, você não bebe. Porque se você beber, eu vou tomar o carro, pode acontecer alguma coisa grave com você. Só que ele fez isso a vida inteira.
ele saía de um jantar, de um restaurante, de uma festa alcoolizado, depois de várias cervejas, levava a família toda dirigindo. Então, o que ele vai falar para o filho não vai ter qualquer respaldo. O filho muito pouco. O exemplo fala muito mais forte. Então a gente tem sim que ter essa noção de que a educação para o trânsito, mas a educação para se tornar um cidadão, uma pessoa ética, responsável, ela começa desde muito cedo, desde a infância. Em comportamentos que muitos de nós não dão valor exato, não dão valor adequado e acabam pagando caro depois. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, os pais de hoje, eles são verdadeiros idolatras do carro. Nós temos, inclusive, os filhos de algumas culturas do automóvel, dentro da própria relação familiar, e que uma das prioridades de uma família é ter um carro. E é muito interessante que a gente percebe que muitos pais se realizam através do filho. Em outros momentos isso foi de uma forma, com outros objetos, mas hoje é muito carro. Então você vê pais realmente investindo muito, é um status, um símbolo muito forte o veículo. Então o filho faz 18, ele dá um carrão, ele não começa com um carro popular, é um símbolo de poder, é um símbolo de status. A gente não tira essa autonomia, a pessoa de escolha, mas isso tem que vir acompanhado de valores. Aí tem um lado que eu queria explorar um pouquinho com vocês. A gente não pode tirar a autonomia das pessoas de escolha. As pessoas têm que ter o direito de escolherem se eu vou de automóvel, se eu vou de ônibus, se eu vou de motocicleta, vou de bicicleta, vou a pé. Mas uma sociedade como a nossa, com excessos de veículos, que você colocou agora há pouco, nós temos muitos carros nas ruas. A frota está imensa. Chegou uma hora em que a gente tem que começar a tratar o indivíduo como se ele fosse uma criança mesmo, de tirar a chave do carro, ou seja, nós temos que criar mecanismos para combater esse automóvel. Chegou uma hora em que a gente tem que falar para o indivíduo: olha, você perdeu a razão ao adquirir um veículo e principalmente ao conduzi-lo. Eu acho que a coisa funcionaria muito mais, Gil, se você apresentasse outras opções. Porque as pessoas estão tão focadas, talvez no veículo, só vê essa forma, que se você apresenta para ela, fala assim: você já pensou na bicicleta como meio de transporte? Mas eu vou chegar suado, mas não, eu não ando de bicicleta, eu sou sedentário. Peraí, mas olha, tem tanto lugar que funciona. E você pode criar a ciclovia, você pode estimular o jovem ir para o trabalho com segurança, de bicicleta. Então, apresentar um outro meio, uma outra opção, e isso se tornar uma coisa legal. Porque você vai criar toda uma consciência de que polui menos, de que vai dar mobilidade. Talvez ele chegue mais rápido de bicicleta do que de carro, que ele vai estar se exercitando, que ele vai contribuir para o trânsito. Então, assim, mostrar para ele que existe outra possibilidade. E as pessoas estão aderindo mais à atividade física, a essa consciência de que eu posso poluir menos. Você acredita que hoje o ser humano estaria mais perceptível, mais suscetível a mudar o comportamento dele? Você acredita que vai ser uma batalha de conscientização? Você acha que isso ajudaria? Eu acho que é o caminho. É o caminho. É o caminho. A gente tem toda uma política social voltada para o consumismo, arrebatadora. Você vê a mídia intensa falando: você tem que consumir, você tem que ter carrão, você tem que ter poder, você tem que ter... Então, se a gente não criar mecanismos para exercitar essa consciência, para educar as pessoas contra essa grande onda. Pensa sobre isso. Pai, você pode dar um carrão para o seu filho, ele pode ser o máximo, o bambambam da turma, mas você pode pensar diferente também. Você já refletiu acerca do que te motiva a fazer isso? Agora, até que ponto nós vamos conseguir fazer isso? Eu tenho uma discussão que eu quero levar com a Soraya. Nosso segundo bloco, nós temos duas coisas para tratar no nosso segundo bloco. Primeiro, é essa questão de até que ponto nós temos, até que momento estamos atravessando, em que é possível criar uma campanha forte contra essa onda do consumo. Vamos começar nosso segundo bloco com isso. E depois nós vamos falar sobre a chamada indústria que virou a vida no trânsito. Os motoristas não gostam de ser contrariados, tanto pelo guarda de trânsito, pelas regras, como pelo excesso de taxas, pelo excesso de avaliação, falar assim, rigidez na avaliação. Eles acham que tem muita rigidez na avaliação, como a Soraya colocou, tem muita taxa para pagar, porque isso é uma indústria de impostos do poder público. E as reprovações que você tem aumentaram muito de quem procura a Carteira Nacional de Habilitação. Isso é uma verdade, mas sobre essas duas questões nós vamos tratar no próximo bloco. Já volto com Soraya Milagre. Você está assistindo o programa Opinião, com Gilson Aguiar. Relaxar, cuidar da saúde, do corpo,
da mente. Ter um dia de beleza só para você. A Clínica Spa Salutaire proporciona tudo isso e mais. Nutrição, dia da noiva, da formanda. Faça uma visita ou agende um horário e conheça o atendimento e a qualidade do Spa Salutaire. Spa Salutaire, Neo Alves Martins, 1287. Bom de Pesca, com Beto Chioqueta. Ecologia, lazer e aventura. Sábado, 10h30 da manhã. Oferecimento: Condomínio Porto Rico Resort Residence. Faça dessa sua praia. Bom de pesca. A droga é um problema mais do que sério. Por isso pedimos a vocês, pais e mães, que tenham uma boa relação com seus filhos. O diálogo é uma excelente ferramenta no combate às drogas. Dê exemplo também no trânsito. Respeite as normas. Uma campanha do Conselho Comunitário de Segurança de Maringá. Apoio. Só alcançamos resultados e realizações se sonharmos e projetarmos, pois é com empenho e vontade que as ideias ganham formas e se tornam realidade. Buscamos a harmonia entre todos e tudo, o bem-estar e a satisfação de ver o próximo feliz, pensando e moldando um mundo cada vez melhor, preservando o que a natureza e a vida nos oferece. Grupo Lincorp Empreendimentos. www.grupolincorp.com.br. Você está assistindo programa Opinião, com Gilson Aguiar. O Opinião está de volta. Estou conversando hoje com Soraya Vignoli. Estamos falando sobre trânsito. Soraya, ela é especialista em trânsito, psicóloga. Ela também é membro do Conselho Regional de Psicologia e ela trabalha exatamente com a seleção de pessoas que são ou não habilitadas para terem uma carteira nacional de habilitação, para terem a sua carteira de motorista. E você colocava no final do primeiro bloco de que nós temos uma sociedade consumista, né? Mas nós precisamos conscientizar. Isso. A propaganda diz: tenha carro, seja alguém, né? Se afirme na vida com o veículo. E de um outro lado você tem a necessidade de conscientizar outros meios de transporte, até a bicicleta. Essa onda que a gente tem de consumismo, tem horas em que a gente deveria ser mais duro também. Você falou muito de conscientizar. Nós vamos conseguir rebater essa onda somente com essa conscientização? Qual seria o mecanismo mais eficiente para alguém educar e aonde educar esse indivíduo contra essa onda? Eu acho que não dá para desistir do ser humano, né? Sempre eu trabalho. Vezes dá vontade. Eu trabalho com a psicologia, então acho que a psicologia acredita no potencial de mudança. Mas a gente vê isso muito claro, Gilson, quando você percebe que há pouco tempo atrás ninguém falava em ecologia. E você tem hoje toda uma onda e uma geração trabalhando nessa consciência e percebendo que eu posso reciclar, que eu posso cuidar do verde, que eu tenho que cuidar do planeta. Muito mais gente cuidando disso, né? Por quê? Lá atrás algumas pessoas começaram a pensar e a divulgar isso, né? E isso se tornou uma coisa muito forte, né, no planeta inteiro. Então eu acho que tem que começar, não dá para desistir, tem que ter planos de campanhas, de ações para a educação no trânsito, de conscientização para o trânsito, para a cidadania. Então, assim, existe todo um Denatran, né, um CONTRAN, com uma equipe multidisciplinar pensando nessas questões. Eu acho que deixa muito a desejar. Eu acho que dá para fazer muito mais em questões de campanha e educação para o trânsito. Isso é uma coisa contraditória, do que você colocou lá atrás, no primeiro bloco, de que tem incentivo de redução de PIB para consumir. Hoje ele tem um problema para administrar, que é tentar administrar esse trânsito e reduzir o automóvel. Tem que ser feita essa campanha. Tem que ser feita essa campanha. Agora me diga uma coisa, as taxas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá. Existe uma reclamação imensa por parte do motorista de que ele é muito cobrado. Tem muito imposto para pagar dos automóveis, mas ao mesmo tempo, quando você vai procurar uma carteira nacional de habilitação, pela primeira vez você vai renovar, e o governo do Paraná aumentou suas taxas. Isso. As taxas do Detran foram alteradas, o governo Beto Richa justificou que era para recursos para a segurança. Isso. E o motorista fala, isso é um abuso. É um abuso, parece abusivo. Deixa eu explicar o que aconteceu, que eu acho de extrema importância. Nós tínhamos um sistema de avaliação psicológica e médica, né, que era feito na Seretran,
em conjunto com as universidades. Então, eram estagiários com os psicólogos responsáveis, os supervisores, que faziam a avaliação psicológica. Ela era mais simples, né? As exigências eram menores. E o Detran do Paraná foi o último estado a implantar o sistema de clínicas. O Brasil inteiro já tinha essa avaliação feita em clínicas. Essa taxa ela vinha sem reajuste há 10 anos. E nós tínhamos o menor valor do país inteiro. Então a gente está falando de Norte, Nordeste, né, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, a menor taxa. Por que ela não vinha sendo corrigida? Porque ela é um tributo. E um tributo só pode ser, né, corrigido ou reajustado com a aprovação da Câmara. E isso não passava. Então foi feita uma pesquisa, né, e com a média dos estados, o Paraná hoje não tem a taxa mais elevada. Não tem a menor também. Ela tem a média da taxa de uma avaliação psicológica e médica. Então você considera que se fez justiça? Olha, veja bem, não tem nós temos problemas com médicos, porque a taxa era tão baixa que o médico, para ele escolher fazer uma qualificação, uma especialização nessa área, não vale a pena, porque ele recebe muito mais em qualquer outra área que ele vai trabalhar. Então, assim, era um valor muito pequeno diante da avaliação do trabalho que tem profissional. Agora, esse trabalho, essas reprovações que se faz, isso aí vem a outra crítica, né? Mas se reprova muito, por que se quer reprovar? Alguns chegam a sugerir a reprova porque querem tirar dinheiro do meu bolso, para que eu pague taxas novamente e fique fazendo os testes constantemente. Isso. Então, deixa eu explicar o que acontece, né? A gente tinha uma avaliação mais simplificada, o indivíduo ia lá, fazia uma avaliação no coletivo, uns exames. Uma renovação? Né? Não, na primeira habilitação. Para a primeira habilitação. Isso. Então, ele tinha lá alguns exames, eram 2, 3 exames. Se ele apresentasse algum indicativo de algum problema, ele era chamado para uma entrevista. A partir do sistema de clínica credenciada, isso mudou e a gente acompanha o padrão nacional, que é um coletivo que hoje ele tem 6 testes psicológicos para fazer. Ele tem um teste de personalidade, 3 testes de atenção, um teste de memória e um teste de raciocínio lógico. Isso para fazer no coletivo. E obrigatoriamente ele tem que ir para uma entrevista individual. Entendeu? Então essas 2 etapas são obrigatórias. Se o candidato não apresentou um desempenho satisfatório em algum desses 6 testes, a gente, né, vai checar isso na entrevista, o perfil que a gente observou. Aí apresentou alguma dificuldade, não teve um desempenho satisfatório, a gente precisa checar se essa dificuldade ela é situacional, se no dia da avaliação a pessoa estava muito nervosa, não conseguiu entender direito, isso acontece com frequência. Se ele veio com algumas orientações erradas, né? Então a gente refaz esse teste. Então a gente não chama de reprovação, a gente chama de reteste, para verificar se aquilo é uma dificuldade de ansiedade da avaliação ou se é uma dificuldade da pessoa com a atenção, com o raciocínio lógico, né, ou alguma dificuldade, algum perfil na personalidade que possa influenciar no trânsito. Ou seja, isso pode alterar completamente, se você deixa passar isso, completamente qual é o comportamento do motorista. Completamente. Então a avaliação ela é um processo sério que respeita a ética profissional, os manuais de instrução, né? Então assim, é cuidadoso. Por isso as pessoas têm que vir e refazer e olha, não está conseguindo atingir a pontuação, né, ou não está tendo um resultado satisfatório, vamos entender o que é. A gente pode fazer encaminhamento para uma avaliação neurológica, para uma avaliação psicológica mais apurada, fora, numa clínica particular. Olha, Soraya, uma curiosidade, de cada 10 pessoas que procuram essa avaliação, quantas acabam reprovando por uma outra coisa? Qual é o perfil mais constante desse tipo de reprovação? Eu não tenho esse número para te passar. Tá? Mas existe hoje um número? Existe um número, porque assim, às vezes ele vem para refazer um teste. Às vezes ele vem para refazer os 6 testes, né? Então a pessoa não foi bem em nenhum teste. Aí ele vem e tem que refazer todos. Ele não consegue refazer todos no atendimento só, né? Existe um esforço no sentido de poupar tempo e até o valor que a pessoa paga. A gente faz um esforço para tentar fazer, né, refazer alguns testes no mesmo dia, com a mesma taxa, mas às vezes não é possível. Porque o que ele fez em 2 horas não dá para ele fazer em 30 minutos. Senão ele vai ter que correr demais. Mas uma grande parcela tem que refazer um ou outro teste.
tá? Para a gente realmente verificar se é uma dificuldade, se é um problema. Se ainda assim a gente não consegue chegar a alguma conclusão, a gente eventualmente encaminha para um outro profissional, um psicopedagogo, para desenvolver, é um problema realmente de atenção, ela está com dificuldade de atenção, de raciocínio, a gente encaminha para um profissional, chama psicopedagogo, para desenvolver essa habilidade, para que ele tenha a possibilidade de voltar e mostrar que melhorou, que ele apresenta essa condição. Agora, uma curiosidade também na questão das avaliações, é que você diz assim, há uma reprovação maior, mas existe também uma triagem mais pontual, mais criteriosa. Isso denuncia um ser humano. Porque quer queira, quer não, você tem um jovem que está procurando a primeira carteira, que se apresenta lá na sua frente, e esse jovem tem um perfil. Tem. E o que a gente ouve na TV, né, que a gente lê no jornal, dos acidentes que acontecem, isso tudo a gente percebe na avaliação. Tá bom. Isso então, é um dado muito interessante. Por exemplo, você pega um teste de personalidade e você percebe impulsividade, agressividade, né? Então, todo esse perfil é extremamente importante para o trânsito, né? Então, o que a gente vê no trânsito, a gente percebe na avaliação. A gente tem mais reprovação, mas a gente também tem um perfil do condutor muito diferente hoje. É possível você entender que o comportamento que a gente tem no trânsito hoje, a violência que a gente tem no trânsito, também vem de um perfil de um condutor que é um perfil perigoso. Com certeza. O álcool, a bebida alcoólica, quase sempre associada... Está envolvida com os acidentes graves ou não. Quem é este homem, ou jovem, às vezes uma pessoa já de idade que vem renovar, que é tão dependente de álcool? Álcool e outras drogas. Sim. Inclusive o exame psicológico é capaz de perceber alguns indicativos de uso de substância química, né? Então é importante. Mas a gente tem um perfil, você vê as campanhas, né, dizendo que não pode beber, que você tem um risco. E aí você tem um jovem que acha que isso não vai acontecer com ele, que não quer muitas vezes abrir mão do poder, né? Não, eu vou dirigindo, eu estou bem, o veículo é meu, né? Não vou abrir mão disso. Então falta consciência de que se bebeu, abra mão da direção, né? E existe também essa certeza da impunidade. Ele sabe que ele vai sair e a gente tem pouca fiscalização na noite, na madrugada. Quando a fiscalização aperta, aí eles ou avisam nas redes sociais, né? Se comunicam aí, ou são pegos. Então a gente tem que realmente ter uma tolerância muito reduzida para o consumo de álcool e outras drogas. Essa associação de álcool e bebidas alcoólicas, das drogas e os ambientes, é possível detectar aonde esses jovens entram nesse mundo da dependência química, seja da bebida alcoólica, seja de uma droga ilícita? O que a gente tem percebido é que nós estamos numa geração que tem começado cada vez mais cedo. Nós temos adolescentes, pré-adolescentes, né, buscando oportunidade para beber. Então são festinhas particulares, eles não bebem em bares, não entram em boates, mas eles fazem festinhas e levam bebida e estão bebendo muito. Eles estão começando mais cedo, bebendo destilado, vodka com suco, né, whisky. Então eles bebem muito. Os pais têm que estar atentos, né? Então a gente tem hoje uma geração que está consumindo mais e cada vez mais jovem. Você falou que existem muitas reprovações, né? E é claro que há uma persistência, se reprova e volta, se reprova. Há uma busca constante de realizar o sonho do carro, independente de como. Mas agora, o índice de reteste é alto, né? Diria alto, apresenta assim com frequência, não acho que é absurdo, né? Mas a pessoa não ser apta para a direção é muito raro. É muito raro. Né? Então a pessoa, a maioria acaba tendo condição. Né? Às vezes tem que aguardar um pouco, tem que refazer um outro teste, tem que ser encaminhado para um outro acompanhamento. Se ele está apresentando um perfil, já houve gente que foi até para um tratamento de clínicas para recuperação de drogas e, né, passa um período, aquilo se estabiliza, ele vem e tem condições. Quer dizer que existe hoje um grande número de pessoas que precisam se adequar. Perfeito. Mas a grande maioria poderia dirigir. Isso. Uma última pergunta, senhora, bem rápida, mas eu não poderia deixar de fazer isso.
Nós temos hoje uma sociedade que coloca no posto de combustível a bebida alcoólica. Você acabou de falar que a bebida alcoólica é cada vez mais cedo. Nós deveríamos ter mais critérios com isso. Com certeza, muito mais, né? Você está dizendo subliminarmente, né, para os jovens ali, olha, o posto de gasolina, local de abastecimento, lugar de trânsito de veículo, você tem um ponto de encontro onde eles consomem bebida, né, abundantemente, é estimulado a isso, né? Então você está dizendo para ele, pode. Tá tudo bem, ele chega de moto, chega de carro, chega em turma, vai beber no posto e sai dali dirigindo, sai conduzindo. A gente precisava rever isso, né? Talvez uma medida para restringir um pouco. Soraya, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião. De nada, eu que agradeço. Por isso, nós fizemos aqui uma análise em relação ao trânsito. Ser motorista todo mundo deseja, nem todo mundo está apto, mas o comportamento do trânsito precisa mudar. E trânsito não foi feito para um só, mas para todos. Até o nosso próximo programa. Você assistiu Programa Opinião, com Gilson Aguiar.